Se o mundo do futebol esperava mais do City 0-0 contra o Arsenal desse final de semana, o Liverpool não poderia esperar nada melhor desse jogo. Afinal, os Reds, comandados por Jürgen Klopp, voltaram à liderança da Premier League e conseguiram um resultado bem interessante após, obviamente, a vitória contra o Brighton, uma rodada bem importante para o Liverpool. A gente vai começar falando sobre City 0-0 contra o Arsenal, num jogo em que, cara, sim, as expectativas eram maiores, afinal não tinha como esperar que um City comandado pelo Guardiola, fundamentado nas ideias dele, e a gente sabe da qualidade que é possível esse time entregar, enfrentando um Arsenal que tem peças melhores do que na temporada passada, quando já foi muito competente, e que era o atual líder quando a rodada começou, com um time consistente defensivamente, mas que também recentemente vinha de goleadas seguidas, não tinha como a gente esperar um jogo que não fosse muito interessante. E por mais que tivesse e que tenha tido uma intensidade muito grande, de um lado o City se baseando em ter a posse, se baseando em pressionar o Arsenal contra o seu próprio campo e fazer daquilo quase que um sufoco contínuo para o time do Arsenal contra o próprio gol, e o Arsenal se baseando nas linhas compactas de marcação e tentando explorar sempre a velocidade na transição, o contra-ataque em alguns momentos, por mais que o jogo fosse bem intenso nesse ponto de vista, com as equipes disputando muito a posse de bola, disputando muito cada espaço no campo. Faltou eficiência, né? Faltou a criação final, o passe final. Faltou um pouco de De Bruyne, por assim dizer, né? Desse passe, dessa achada final. Inclusive fez muita falta o Haaland, que acabou sem chutar nenhuma bola no gol, porque o Haaland a gente já sabe que ele precisa ser achado, e isso não é demérito nenhum. A função dele é diferente, a função dele não é criar, é ser municiado, e ele é muito eficiente quando é. O fato é que faltou. E o jogo ter acabado com uma finalização do City no gol e duas do Arsenal contra o gol do time do Guardiola, diz muito, né? Além da linha de marcação do Arsenal ter sido muito sólida, ambas as linhas, tanto a primeira na linha de defesa com 4 zagueiros, que é um aspecto também que eu gostaria de citar. Ambos os times jogando com 4 zagueiros na primeira linha de defesa, por mais que a gente tenha tido um Arsenal bem competente, bem sólido e minimizando os espaços do City, o Arsenal em vários momentos estava com 7 jogadores dentro da área, além do goleiro. A gente viu isso em algumas oportunidades. Os 70% de bola do City, que termina o jogo com isso, 71%, eles mostram um time que teve majoritariamente a posse, e a posse, quando você observa do City, era uma posse muito baseada em toques na intermediária, tentando encontrar espaços no Arsenal, mas que o Arsenal não dava esses espaços. Uma atuação muito grande do Gabriel Magalhães, marcando individualmente o Haaland, diminuindo os espaços dele. A gente teve uma atuação bem interessante do Ben White, que também muito seguro, também efetivo na saída de bola. Também quando o Arsenal teve as poucas oportunidades que teve para finalizar o gol, as duas inclusive, uma tem passe do Ben White direto. A gente tem ele muito importante nessa saída de bola do Arsenal. Um sistema de marcação bem compacto, Saliba jogando bem também. Uma linha de defesa composta por Ben White, que é um zagueiro de origem, o Saliba, o Gabriel Magalhães, ambos zagueiros, e o Jakub Kiwior, que também é um zagueiro, jogou para o lado esquerdo. A gente teve o Marston se baseando nessa linha de marcação com 4 zagueiros, e isso funcionou muito bem. O Arsenal foi muito sólido, o Arsenal diminuiu espaços, o Arsenal não deixou que o City tivesse facilidade de encontrar aqueles passes, povoando muito a área, dificultando muito a vida do Haaland, dificultando muito a vida até de uma pisada na área pelo Bernardo Silva, pelo próprio Grealish, pelo próprio De Bruyne, encurtou os espaços. E o City, ele por mais que tenha tido 70% de posse, ele por mais que tenha tido um domínio, de certa forma, do campo, de pressionar a maior parte do tempo, de jogar a maior parte do tempo no campo do Arsenal, ele não encontrou oportunidades claras de gol. Ele até tentou, tem finalização de fora do Kovacic, tem algumas finalizações realizadas também, tentativas por De Bruyne, a gente teve o Willis tentando, mas para encontrar a chance clara que o City gosta de encontrar, um time que toca muito a bola para encontrar melhores oportunidades, inclusive para conseguir colocar um centroavante em posição dentro da área para fazer gols, o que o City gosta muito de fazer com o Haaland, ele não teve como fazer isso. Por mais que você jogasse num 4-2-3-1, digamos assim, taticamente, mas óbvio, com muita liberdade. Basicamente o que o City faz, taticamente, é, do meio para frente, você tem liberdade, não para sair completamente da sua zona de ação. O Rodri não vai jogar como centroavante,
mas ele protege a faixa do meio campo, só que com liberdade, para sair tocando, para sair e pisar na área de vez em quando, assim como o Bernardo Silva troca muito de posição com o Grealish. É como se fosse uma questão de ocupar o espaço e não basicamente a função. Porque em alguns momentos, com essa pressão contra o Arsenal na própria defesa, você tinha um Haaland espetado na área, você tinha uma linha com 4 jogadores, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden e o Grealish, e o Rodri um pouco mais atrás, quase que fazendo uma função de conectar a defesa com o ataque, mas também de proteger aquele espaço para um eventual contra-ataque do Arsenal. Porque quando se preocupava com a velocidade de transição do Arsenal, que o Arsenal recuperava a posse nas poucas oportunidades que conseguiu fazer isso, se baseia nesses 4 defensores que são 4 zagueiros, jogando com o Akanji pelo lado direito, meio de zaga Rúben Dias e o Ake, e na esquerda o Gvardiol. São 4 zagueiros de origem, e isso dá uma solidez defensiva, uma tranquilidade para o Guardiola liberar do meio campo para frente, para os jogadores ficarem mais soltos e principalmente formarem um 4-1-4-1, digamos assim, no momento ofensivo, mas se defender e ter tranquilidade para se defender quando perder a posse de bola, ter um sistema sólido e com 4 defensores de origem para proteger a área na transição em velocidade. 4 rápidos, a não ser o Rúben Dias, mas o Akanji muito rápido, o Ake rápido e o Gvardiol também com uma velocidade considerável. Só que o jogo ficou travado, né? Com ambos os times se defendendo muito bem e com as linhas de defesa protegendo muito bem a área, a gente teve esse jogo sem muita eficiência ofensiva. Até finalizaram, tentaram finalizar, mas alguns chutes fora da área, alguns chutes em a direção do gol, chutes bloqueados, e a gente acabou com frustrante em algum ponto, 3 finalizações certas no gol para ambas as equipes somadas, né? É pouco, cara, é pouco. Você esperava mais desse jogo. A gente viu recentes 4-3, recentes 3-3, até pro próprio City, que teve um empate contra o Tottenham 3-3, e um City instável nesse quesito na temporada, né? Já que contra os adversários do Big Six, em casa, ele só venceu do United por 3-1. Ele empata com o Tottenham em 3-3, ele empata com o Liverpool, ele empata com o Arsenal, ele empata com até o Chelsea, o estável Chelsea do Pochettino. O City não conseguiu vencer em casa. É algo que a gente não vê há muito tempo, né? Inclusive o City do Guardiola, não me recordo de nenhuma temporada não ter tido um aproveitamento tão bom contra os times do Big Six, ou um aproveitamento tão baixo nesse caso, né? Não ter conseguido vencer seus jogos em casa. Para o City, mostra um caminho sinuoso, perigoso. Afinal, está a 9 rodadas do fim da Premier League. Ele não conseguiu vencer majoritariamente os jogos contra o Big Six. E o Arsenal teve um retrospecto um pouco melhor, mas com o empate também veio o Liverpool despontar na liderança, que com a vitória por 2-1 de virada contra o Brighton, sofre o gol do Daniel Welbeck logo no início, mas com muita tranquilidade foi buscar o resultado, foi buscar o domínio do jogo, as ações ofensivas superiores, dominantes do Liverpool, criando mais, tendo mais oportunidades. Luiz Dias fazendo gol e também o Salah, né? Um belo jogo do McAllister, deixando 2 assistências, e uma vitória do Liverpool que mostra também esse time unido, esse time com opções, se recuperando aos poucos das lesões que teve. O Liverpool soube sofrer, né? O Liverpool, quando teve essas lesões todas, ele soube sofrer, ele soube aproveitar os jogadores da base, e ele se manteve competitivo a ponto de estar muito firme na briga pelo título o tempo inteiro. E agora, já com o Salah voltando, já com um time mais organizado e mais próximo do ideal, o Liverpool consegue inclusive despontar na liderança. 29 jogos, 67 pontos. O Liverpool tem líder da Premier League, seguido do Arsenal com 29 jogos e 65 pontos, e o City em terceiro lugar com 29 jogos e 64 pontos. O título não sai daqui, tá? É muito claro que é uma briga de 3 times, o título da Premier League. Mas, tendo em vista que o Arsenal já enfrentou a maioria dos seus confrontos diretos, o City também, e a gente está caminhando para a reta final, a partir da 30ª rodada, uma diferença de 3 pontos pode parecer mínima, afinal um jogo decide, e uma derrota do Liverpool já pode fazer com que o City, inclusive, chegue na pontuação do time do Klopp, mas é muito difícil que o Liverpool perca pontos a essa altura. Ainda assim está muito aberto, ainda assim acho que o City tem completa chance de ganhar. É difícil cravar quem vai ser. Acredito que o aspecto do emocional do Liverpool vai pesar, porque o Liverpool, além de não ter a Champions para se dividir as atenções, ele pode focar mais na Premier League do que o City, que vai enfrentar o Real Madrid daqui a pouco pelas quartas da Champions, o Arsenal, que vai enfrentar o Bayern de Munique daqui a pouco pelas quartas da Champions, se classificando teriam semifinais, inclusive entre eles, se os dois se classificarem.
São times que têm que dividir a atenção. O Liverpool está jogando na Europa League, tem adversários mais acessíveis e pode priorizar sem problema nenhum a Premier para a despedida do Klopp, né? Essa temporada emocional da última do Klopp pode finalizar com o título de Premier. E acho que todo mundo vai querer isso, inclusive os jogadores do Liverpool, para deixar essa marca final no trabalho do Klopp. O emocional pode pesar e para unir esses caras também. O Liverpool consegue, após a rodada de hoje, dar um passo importante se quiser esse título. Porque ele agora só depende dele. Até a rodada passada ele precisava de um resultado negativo de ambos os que estavam ali disputando. Agora ele não precisa mais. Se o Liverpool vencer às 9, o que é muito difícil, mas pode acontecer, o Liverpool será campeão. Foi um passo extremamente importante, uma rodada muito interessante para o time do Klopp. Me diz aí nos comentários quem você acha que vai ficar com o título. Crava aí. Vai ser Liverpool, vai ser City ou vai ser Arsenal? Quem leva a Premier League dessa temporada? Se você chegou por aqui agora, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado do trabalho. É feito com muito esforço. E no mais, compartilha. Tem mais gente chegando. Sejam bem-vindos ao canal 10 e Fala. E quanto mais você compartilhar, principalmente no WhatsApp, mais gente chega pra gente ir compartilhando o conteúdo e aumentando a nossa família. Também é interessante, né? Mais gente pra gente conversar. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.